Pelo jeito, as pessoas que previam que o Switch ia ser um fracasso para Nintendo devem à empresa um pedido de desculpas, e eu me incluo entre esse grupo porque eu realmente não achava que o Switch seria Eu não tava com grandes expectativas pro Nintendo Switch. Eu fiz vídeos aqui na época, falei que não ia comprar, como eu frequentemente faço com alguns equipamentos tecnológicos que eu inicialmente penso que não valem a pena e depois eu acabo mudando de ideia. Foi o caso com o Switch. Caso você não saiba, o Switch, que é um console híbrido, que é algo que nunca foi tentado dessa forma, é um console que é um portátil, como você vê aqui. Eu posso jogar ele quando eu tô aqui no estúdio gravando, posso jogar ele se eu tô pegando ônibus, posso jogar ele no trabalho e tal, mas aí eu chego em casa, eu coloco ele num dock que está conectado por HDMI com a minha televisão e eu posso jogar os mesmos jogos na tela da TV. Agora, já houve formas de fazer isso com consoles como, por exemplo, o PSP ou o PS Vita, mas o Switch é o primeiro console que foi feito completamente nisso. Essa é a premissa, essa é a filosofia de uso. Ele é híbrido, ele é os dois. O TechCrunch reportou esses dias aí que o Switch é o console que mais vendeu nos Estados Unidos. A métrica foi o mais rápido a chegar a um certo número de vendas num certo período. Esse recorde anterior era do Wii, que em 10 meses nos Estados Unidos vendeu 4 milhões de unidades. O Switch, nos mesmos 10 meses, vendeu 4,8 milhões de unidades. Ele deve ter... Eu acho que eu estou um pouco desinformado dos números globais, até porque esses números eles são estimativas, na verdade. Mas os dados que eu li, ele vendeu aproximadamente 10 milhões de unidades no mundo inteiro. Metade desses nos Estados Unidos. Agora, isso é uma notícia excelente para pessoas que são fãs do Nintendo Switch, como é o meu caso. Como eu falei, eu comprei... O meu relacionamento com a Nintendo, basicamente, foi o Super Nintendo, que eu quebrei pouco tempo depois. Eu sou colecionador de Game Boys, como você pode ver aqui atrás. Eu sei que as luzes estão refletindo aqui de uma forma que não dá pra ver direito. Eu vou consertar isso, tá? Tive todos os Game Boys. Eu falo vários Game Boys, mas na verdade eu tenho todos eles. E aí eu pulei o Nintendo 64, pulei o GameCube. Foi nessa época que a Nintendo começou a meio que perder a mão com os jogadores mais hardcores, né? Eles estavam agradando mais o público mais infantil, mais casual. E é isso, a Nintendo foi mesmo pro pessoal casual com o Wii com força. O que por um lado foi muito positivo, porque o Wii fez pessoas que nunca haviam jogado videogame antes se interessarem por videogame. Foi o caso dos meus pais. Meus pais nunca se interessaram em videogame. Eu lembro quando eu comprei o meu Wii, eu coloquei na sala da TV. Na ocasião, eu ainda morava com meu pai. Inclusive, foi poucos meses antes de eu me mudar. E aí eu levei o Wii pra TV da sala pra jogar com meu pai, com minha madrasta, com o meu irmãozinho, né, filho do segundo casamento do meu pai. Então teve isso, mas o Wii foi um console que deixou os jogadores hardcore muito insatisfeitos. Tanto é que ele não era o console principal de ninguém. Ele era o console adicional. Você tinha ou um Xbox 360, era o meu caso, ou o PS3, eu tinha os dois. E aí você tinha o Wii como adicional, basicamente pra jogar os exclusivos da Nintendo. E os joguinhos pra jogar de galera. Eu vou falar, inclusive, que o Wii Sports, até hoje, eu ainda tenho o meu Wii. Até hoje é um jogo muito divertido. E eu vou te falar, uma das desvantagens, uma das críticas que eu tenho em relação ao Switch é que ele não veio com um jogo no estilo do Wii Sports. Eu achei isso uma falha imensa da parte da Nintendo. O Switch, como você pode ver, ele tem esses dois controles aqui que destacam, né? Eu falei controle por algum motivo. Ele tem esses dois controles que destacam, que são chamados de Joy-Cons, como você pode ver. E em questão de funcionalidade, eles são bem aproximados do que o Emote podia fazer. Então, teria sido muito fácil para que a Nintendo tivesse colocado junto com o Switch um jogo como o Esports, para que o cara pegue o console e já possa jogar em casa com a família. Talvez, eu suspeito que eles não tenham feito isso, porque com o Switch eles estão tentando voltar um pouco pro que a Nintendo era antes, agradando um pouco mais o pessoal mais hardcore. Eles não estão com esse foco tanto na questão do joguinho social, né, pra você jogar com os amiguinhos e tal, por mais que cada console venha com dois controles pra você jogar com os seus amigos. Inclusive, esse aqui não são os controles originais que vieram com o meu Switch. Eu ganhei esse aqui de presente de Natal do meu irmão. O meu veio com o controle cinza. Então agora eu tenho 4, que é legal, que eu posso jogar, por exemplo, Bomberman. Quando eu for na casa do meu pai, eu jogo com os meus irmãos, é muito bacana. Mas eu tenho a impressão de porque a Nintendo não colocou um jogo como o Esports junto com o Switch, eu acho que eles não estão indo tanto por esse lado mais. Existe um jogo que é mais ou menos o Esports da nova geração, que é o One to Switch, que eles vendem por preço de jogo, digamos, completo, né? Aqui no Canadá seria $80 o jogo, nos Estados Unidos creio que $60. E ele todas as resenhas são unânimes, é um jogo bem, assim, é mais um tech demo, ou seja, é um software pra você ver o que o Switch é capaz. Ele não vale de forma alguma esse valor. A Nintendo deveria ter colocado esse jogo junto com o Switch, na minha opinião. Agora,
10 milhões de unidades no mundo inteiro, 4,8 milhões de unidades nos Estados Unidos em apenas 10 meses, se tornando o console mais vendido, assim, nessa pequena janela depois do lançamento, em menos de um ano, quase 5 milhões de vendas. Para quem tem Switch, isso é excelente, porque obviamente os desenvolvedores, tanto os mainstream quanto os indies, vem no Switch uma plataforma em que vale muito a pena lançar os seus jogos. Algumas pessoas têm dito que o Switch ainda não tem tantos jogos, o que é verdade e ao mesmo tempo não é verdade. O Switch nesse curto tempo ele já tem jogos excelentíssimos. 2 desses jogos, o Super Mario Odyssey e o Zelda Breath of the Wild, já ganharam vários prêmios de jogo do ano. Eu que nunca gostei de Zelda, tô curtindo pra caralho o Breath of the Wild. Inclusive todo mundo me recomendava comprar o Breath of the Wild quando eu comprei meu Switch. Eu demorei pra caramba justamente porque Zelda não é o tipo de jogo que me agrada. E eu tô gostando pra caramba. Eu nunca gostei de Zelda e tô gostando pra caramba de Breath of the Wild. Então, tem esses 2 jogos mainstream, tem vários jogos indie muito interessantes. Tem jogos que conquistaram a galera no PC, né, os jogos indies, como por exemplo, Stardew Valley, que é um que eu tô querendo pegar, eu não peguei ainda porque eu tô jogando vários outros jogos. Esse que é curioso, o pessoal fala, nossa, o Switch não tem jogo. Tem jogo que eu não tô pegando ainda porque eu não terminei os outros jogos que eu já comprei. Então, na verdade tem bastante. Tem menos do que você teria, por exemplo, se você comprasse, sei lá, um PS4, por motivos óbvios. Mas tem jogo pra caralho sim, e a expectativa é que se torne muito melhor. Agora em janeiro a gente vai ter o Nintendo Direct, que é um evento que eles fazem pra anunciar novos jogos, novos lançamentos, esse tipo de coisa. E a expectativa pra esse Nintendo Direct é uma das maiores que eu já vi na indústria gamer. O pessoal nos fóruns do Switch estão com uma expectativa... Tanto é que o pessoal tá falando assim, gente, vamos baixar um pouco a expectativa, porque senão a gente vai se decepcionar. Então a gente, na verdade, tá vendo jogo de tudo quanto é tipo no Nintendo Switch. A gente tem os jogos mais casuais, a gente tem os jogos mais pra jogar com a família, jogar com galera, como Mario Kart, Bomberman, como eu falei, vai certamente ter um Mario Party, né? Vai certamente ter um Pokémon, a Game Freak já confirmou isso, vai sair ou no final desse ano ou no começo do ano que vem. E não é um Pokémon spin-off, vai ser um Pokémon de verdade, uma aventura RPG, Pokémon típica de verdade. Então tem essas expectativas. Tem saído jogos mais adultos, digamos, mais hardcore, né? A gente teve L.A. Noire, a gente teve Doom, a gente teve Skyrim, e sim, esses jogos têm em comum que eles já existiam em várias outras plataformas, mas faz sentido, porque eu vejo isso como essas desenvolvedoras testando para ver se o público que comprou o Switch, a base instalada de jogadores do Switch também tem interesse nesse tipo de jogo. Eu comprei Doom pro Switch sem nem ter tanta vontade de jogar, mas mais porque eu queria mostrar que vale a pena. Os donos do Switch estão carentes desse tipo de jogo também, não só Mario, Zelda e Pokémon. Então é isso, se você me acompanha nas redes sociais, você sabe que eu sou extremamente fã do Switch. Eu chego a pensar que não seria super absurdo se as outras empresas, a Microsoft ou a Sony, pensassem em algo desse tipo para suas gerações futuras, porque como a gente viu com o Wii, que foi muito como o Switch, uma mudança de paradigma do que é o videogame, a gente viu que rapidinho as outras empresas tentaram, né, se mexer para lançar coisas levando mais ou menos na mesma filosofia de uso, digamos. A gente teve o Six Axis, que era um controle da Sony pro PS3 que detectava movimento. A gente teve o Kinect da Microsoft com o Xbox 360, que também era um controle que você usava o corpo, só que de uma forma um pouco diferente de segurar um controle. A câmera do Kinect, de fato, lia, digamos, o seu corpo para transferir aqueles movimentos como comandos dentro do jogo. Nenhum dos dois funcionou tão bem quanto essas competidoras queriam. O Emote e o Wii foram realmente os consoles que se destacaram com esse tipo de função, mas isso me faz pensar, quem sabe o próximo Xbox ou o próximo PS4 não é algo assim. A Microsoft nunca tentou algo assim, a Sony já com o PSP e o Vita foi um passo mais nessa direção de um análogo do PlayStation dentro do seu bolso. O Vita, infelizmente, como a gente sabe, não durou muito tempo. Eu, que era um fanboy absurdo do PSP, até vendi o meu Vita porque só estava pegando poeira, pra você ter uma noção. Mas é isso, será que a gente vai ver consoles como o Switch vindo das outras empresas? Que jogo você gostaria de ver? Que jogo que jogo faria você comprar um Switch? Se bem que se você não comprou o Switch por causa do Zelda ou do Mario Odyssey, eu não consigo imaginar que outro jogo. Talvez Pokémon. Talvez Pokémon é o jogo que muita gente está esperando para finalmente comprar o seu Switch. Eu sei que no Brasil é bem mais caro, eu sei que no Brasil o potencial do aparelho fica um pouco capado, porque a gente não se sente com a mesma segurança de andar, por exemplo, no ônibus jogando o Switch, é uma coisa que eu vejo com frequência que o pessoal no trem no ônibus usando o console, né? Eu sei que é diferente, eu sei, não precisa falar que eu tô fora da realidade brasileira, supondo que os brasileiros se interessariam nesse tipo de feature quando, né, no Brasil não é tão simples. Eu sei, gente, eu sei.
E é isso, pessoal, tô muito empolgado pra Nintendo Direct. Eu queria, olha só, porque a Rockstar lançou L.A. Noire pro Switch e porque o jogo original rodava no PS3 e no Xbox One, muita gente está especulando que a Rockstar estaria se preparando para lançar GTA V no Switch. Não teria modo online por motivos compreensíveis, mas GTA V no Switch, meu amigo, eu vou comprar esse jogo pela milésima vez, pelo jeito. E é isso, galera, eu vou ficando por aqui e até a próxima.